Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa aula de conceito do curso de ASP.NET MVC. Nessa aula eu vou falar sobre o View Model. O View Model ele é um padrão de projeto. E um padrão de projeto ele é uma solução que foi testada para um problema. Dessa forma, o padrão de projeto ele descreve uma solução que foi utilizada para resolver um problema específico. Ou seja, alguém um dia teve e resolveu um problema, aplicando um modelo que foi documentado e que agora você pode adaptar ou integralmente ou de acordo com a necessidade da sua solução. Então, o View Model é um padrão de projeto. E nesta aula eu vou abordar como ele foi implementado na ASP.NET MVC. Na ASP.NET MVC, o View Model ele permite modelar entidades a partir de um ou mais modelos, em um único objeto representando um conjunto de um ou mais modelos, e outros dados que serão representados em uma view. Dessa forma, o View Model ele contém toda a lógica da interface e a referência ao modelo. E, dessa forma, ele atua como modelo para a view. Um dos objetivos principais do View Model é separar as responsabilidades do módulo numa aplicação ASP.NET MVC, usando as informações que somente serão exibidas nas views. Dessa forma, é a view que direciona a criação, a construção do View Model. E no View Model, eu devo conter, de preferência, informações, dados e comportamento relacionados com a view que eu quero exibir. E assim, cada View Model ela possui uma view tipada. Então, como que eu sei que eu preciso de uma View Model? A dica é a seguinte: você deve analisar o seu modelo de entidades, de domínio do seu negócio, o seu model. Se existirem informações no seu model que são utilizadas somente por views, então o seu model ele está com muita responsabilidade. Ele está com a responsabilidade de cuidar do modelo de negócio e também de cuidar da camada de apresentação. Nestes casos, é aconselhável você criar um View Model com as informações que você deseja apresentar na view, separando a responsabilidade e deixando o seu model somente com a responsabilidade do modelo de negócio. Aqui eu tenho nessa figura uma representação, onde eu tenho o View Model e o Controller, e o View Model que foi criado aqui para uma necessidade, atuando sobre a view. E ele foi obtido com informações do model e de outras informações que eu quero exibir na view. Imagine, como exemplo, para você entender, que eu tenha uma aplicação e um model onde eu tenho uma classe usuário, com os campos e-mail, senha, login, nova senha e confirma, senha. Esse model ele vai me permitir gerar uma view, que eu estou chamando de alterar senha, onde o usuário tem que informar o login, a senha, a nova senha e a confirma senha para alterar a sua senha. Olhando para esse cenário e observando o seu modelo de domínio, no nosso caso composto de só uma classe usuário, nós estamos percebendo que o nosso modelo de domínio está sendo guiado pela nossa camada de apresentação. Por quê? Porque os atributos nova senha, confirma senha e login, eles são usados somente nessa view, somente para essa finalidade. As propriedades e-mail e senha, elas são usadas em outras partes da aplicação, mas o login, a nova senha, a confirma senha, são usadas somente nessa view. Neste caso, é recomendado que eu crie um View Model. E quais são os benefícios de eu utilizar o View Model? Bom, o primeiro benefício é você separar a responsabilidade da camada de domínio da sua aplicação. Essa é a principal. Outro benefício é que você não vai ter que alterar a classe do módulo para atender a necessidade de uma view. Se você precisar informar alguma outra coisa aqui na sua view, você teria que ir lá no seu modelo e alterar o seu modelo. Se você criar um View Model, não, o seu modelo fica intacto, você só vai alterar a View Model. Um outro benefício do View Model é que você pode agrupar informações de um ou mais
models em uma única classe. Aqui eu só tenho uma classe. Nós vamos supor que eu tivesse uma classe produto, categoria, carrinho de compras, e eu quisesse exibir num carrinho de compras informações que viriam de uma view model. Eu criaria uma view model com informações dessas classes do meu model, né? E teria assim uma única classe. E quando eu fosse realizar uma consulta, eu estaria consultando somente uma classe, ou seja, eu estou poupando a necessidade de realizar muitas consultas. Tá? Outro benefício é que um dado que não estiver contido no model, ele pode ser facilmente transportado via view model. Então, nesse nosso exemplo, a solução seria eu criar uma view model que eu chamei de altera senha view model. Geralmente as view models elas apresentam o sufixo view model, aonde eu defini os campos que eu quero apresentar na view, as propriedades dessa classe, login, senha, nova senha e confirma senha. Você pode, olhando, verificar que eu estou duplicando nomes aqui. Mas você tem que considerar que nem toda duplicação de nome, de variável, é ruim. Nesse caso, você vai ter um ganho considerável, tá? Então, ela se justifica. Fazendo isso, a responsabilidade do meu model não está mais vinculada à minha view. Isso passou agora a ser responsabilidade da minha view model. Agora, a nossa view model ela é guiada pela nossa camada de apresentação e contém apenas o conteúdo necessário para a criação da view. E o nosso model não tem mais responsabilidade alguma em relação à view, tá? Lembrando, uma informação importante é que numa view model você nunca deve referenciar o model, tá? A view model não deve saber que o model existe. Você deve sempre referenciar tipos view model numa view model. Vamos então criar um projeto ASP.NET MVC e mostrar isso na prática, tá? Eu vou usar aqui o Microsoft Visual Studio 2013 Express for Web, vou clicar em New Project, vou criar um projeto ASP.NET MVC, eu vou salvar na pasta aqui, que é a nossa aula, e vou chamar o projeto MVC View Model. Tá, vai ser um projeto, eu vou selecionar o template Entity, MVC, vou dar OK, e no meu projeto eu vou definir aqui na pasta Model, tá, uma classe do meu modelo de domínio, que no exemplo aqui vai ser a classe usuário. Tá? Essa classe eu já tenho as propriedades dela definidas e eu vou copiar e colar aqui para ganhar tempo. Como eu estou usando Data Annotations, você sabe que de aulas anteriores, para mim usar o Data Annotations, eu tenho que ter uma referência ao System Component Model Data Annotations. Aqui, eu estou usando atributos Data Annotations, o required refere-se à validação da minha propriedade e-mail. Tá? O Data Type é um atributo onde eu estou indicando o tipo de dados desse meu campo, dessa minha propriedade e-mail. Isso vai servir para que quando o framework ASP.NET MVC for renderizar e criar a view, ele vai criar esse campo do tipo e-mail e do tipo, no caso, aqui embaixo, password. Então eu defini aqui e-mail address, ele vai gerar um campo para esse tipo, e aqui eu estou usando o atributo required, dizendo que esse campo é obrigatório e que o data type é password. Tá? E o display aqui ele vai exibir na minha view esse texto, e-mail do usuário e senha do usuário. Então está aqui o meu modelo. Agora eu vou criar o meu controlador. Eu vou aqui na pasta Controller, vou dar Add Controller. Vou usar o scaffold MVC5 Controller Empty e vou chamar ele de usuário. Usuário. Aqui foi criado um controlador com um método
com o método ActionIndex. Eu vou criar mais duas actions aqui, que seria alterar senha, tá? Uma para get, né? Você sabe que por toda alteração de dados, edição ou exclusão, eu preciso do get e do post. Então, aqui eu vou usar um filter, né? HTTP e post. Então aqui eu criei mais duas actions, alterar senha para get e para post. Aqui apresenta um formulário e aqui, quando eu postar, ele vai tratar o post aqui no HTTP post. Agora eu vou usar os dados do meu model. Então para isso eu tenho que referenciar a minha pasta models, porque o meu modelo está definido nessa pasta. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, olha, no alterar a senha, eu só vou criar uma instância de usuário e vou passar. Como eu não vou criar a persistência dos dados aqui nessa aplicação, para não tornar o vídeo longo, né, e cansativo, porque o meu foco aqui é mostrar a utilização do violão. Então aqui eu estou criando uma aplicação normal, onde eu estou definindo o model, tá? E depois eu vou mostrar como eu posso, identificando o problema, criar o meu view model e usar o meu view model e não o meu model para criar uma view específica. Bom, então aqui eu teria que receber um usuário, né? Aqui eu teria que validar o modelo, né? Validar o model e persistir os dados. Aqui eu vou apresentar apresento o formulário. Bom, tá aqui as minhas actions do meu controlador usuário controller, o meu modelo, perfeito, né? Agora eu vou criar uma view, né? Para o método ActionIndex. Eu clico com o botão direito em cima do método Action e seleciono Add View. Agora aqui eu vou criar uma view vazia, né? O template vai ser empty e eu vou usar uma página de layout. Quando eu seleciono marcar essa opção, tá? Você vai ver, note que aqui eu tenho a pasta Views, né? Quando eu clicar em Add aqui, olha só que o framework vai fazer. Ele vai, né, já usando o scaffold, olha o que ele fez. Ó. Ele criou uma pasta Content, copiou o Bootstrap nessa pasta, Bootstrap min, criou uma pasta Share e definiu um arquivo de layout. Tá vendo? Ó? Esse arquivo de layout é quase idêntico à maioria do que eu já usei em outras aulas, só que ele não criou opções no menu. Tá vendo o menu aqui, ó? Tá vazio, tá? Eu vou ajustar esse layout para exibir uma Corat.net aqui no nome da aplicação também, só para ficar um pouquinho mais, né? E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar essa view aí para exibir o Action Link para Home e para alterar a senha. Tá? Então eu copiei e colei, ó. Estou criando dois links. Um para Home Index, que vai ser aqui do usuário, né? E um para alterar a senha, que vai para Action alterar a senha do controlador usuário. Certo? Então a minha view está criada. Agora eu vou criar a view alterar senha, tá? Então eu vou clicar com o botão direito, vou dar um Add View em alterar senha. Aqui eu vou usar um modelo, tá? Eu vou usar um modelo Edit para ganhar tempo, para ele criar uma view para mim já com os campos, tá? Então eu vou usar o meu modelo, que é o usuário, certo? Bom, aí eu vou usar uma página de layout, vou dar um Add aqui e tá aqui, ó, alterar senha, né? Tá aqui o meu, eu não vou mexer em nada, tá? Vou deixar aqui em inglês também. Aqui, ó, seria, vou colocar só o botão alterar
E pronto, está aqui. Eu criei uma aplicação usando um model usuário, né? A única diferença foi aqui que ele já gerou a página de layout aqui quando eu mandei ele gerar a view index, né? A view index do controlador usuário controle está aqui, ó. Aqui na view não tem nada. Então eu vou executar para a gente ver o que vai acontecer. Então esse é o meu cenário, tá? Vamos ver o resultado. Ele vai apresentar, ó, tá aqui o meu menu, ó, alterar a senha. Quando eu clicar aqui, ele vai lá em alterar, na action alterar a senha. E vai apresentar aqui, né, como a senha, ó, os dados que o usuário vai entrar para informar a senha, né, ó, como ele já gerou o campo com o tipo correto. O login, né, nova senha. Tá vendo? Aqui eu não defini como sendo do tipo password. Ele não protegeu, tá vendo? Ele não colocou esse recurso aqui. Certo? Porque eu não fiz isso aqui no meu data annotation, né? Ó, aqui eu teria que fazer isso aqui, ó. Opa. Tanto para confirmar a senha. Tá, ó. Como para nova senha. Agora, só para você ver, eu vou executar novamente, né? Quer dizer, são detalhes, tá? Que aqui ele não conseguiu executar porque ele está indo no home, né? Então vamos lá, no usuário. E agora ele vai chamar o index. Tá aqui, alterar a senha. Agora, ó, tá vendo? Aquele data type lá, o que faz na geração da view, muito importante. Bom, então tá aqui, eu tô aqui nesse cenário. Bom, então eu já sei que eu vou ter que, vou parar a aplicação, ela está funcionando. Só que do jeito que está aqui, não está legal. Eu tenho que criar uma view model, né? Eu tenho que remover essas informações que estão sendo somente usadas na view. Então, para isso, eu vou criar um view model. Tá? Então, para criar um view model, eu parei a aplicação. A primeira coisa que eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma pasta aqui, ó, da Project Add New Folder. E eu vou chamar ele de View Model. Tá? Aqui eu vou eu vou selecionar a pasta e vou chamar Project Add Class. E vou chamar aqui a minha View Model altera senha View Model. Tá aqui. Tá? Eu já vou pegar as informações do model, né? Vou copiar e colar porque essa minha View Model eu não vou precisar do e-mail, né? Aqui eu tenho que referenciar o Component Model, Data Annotations, né? Porque eu estou usando os atributos do Data Annotations. Então eu vou precisar da password, né? Do login, da nova senha e da confirma senha. Tá? Aqui está o meu View Model. Deixa eu organizar os meus using. Dar um build. Então, o meu model, eu já posso comentar. Eu vou comentar, não vou excluir, tá? Vou comentar. Meu model ficou só com o e-mail e a senha. É isso mesmo, né? Isso, o e-mail e a senha. As demais informações eu usei para criar o meu View Model, porque essas informações agora elas vão ser usadas somente pela View. E a partir desse View Model é que eu vou criar a minha View. Então, como eu tenho aqui na View uma View Model já chamada altera senha, eu vou renomear essa. Então essa é a alterar senha que eu criei a partir do model, tá?
Então vamos aqui com o nosso controlador, né? Então o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, criei a minha view model, tá? Agora eu vou no meu controlador, né? Então aqui eu não vou trabalhar mais com o meu model, então isso aqui eu vou comentar, tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu também não vou precisar, eu vou precisar de uma referência aqui ao view model, que é o meu projeto, e a pasta view model, tá? Eu vou deixar a referência models porque no meu controlador eu posso ter outros métodos que precisam usar dados do modelo, né? Então aqui eu não vou usar mais o meu modelo. Agora aqui eu vou definir no meu view model, eu altero a senha view model, né? Que eu vou chamar agora de usuário igual a new altera a senha view model, que é o view model que eu estou utilizando. Então aqui vai ser o usuário. E aqui ele não vai mais esperar um tipo usuário. Ele vai ser altera a senha view model. Então nessas duas actions eu não estou usando mais informações do modelo. Estou usando do view model. Tá? Porque essas duas actions é que vão me renderizar a view cujas informações eu vou buscar no meu view model. Então eu vou criar aqui, ó, a view para alterar a senha, tá? Aqui eu vou dar o edit e vou selecionar altera a senha view model, tá? Vou dar um add, ó, altera a senha, certo? E agora eu já posso executar. Deixa eu vir aqui no meu layout para ver se eu acho que eu digitei errado alguma coisa aqui, ó, que é alterar a senha. Alterar a senha. Então agora eu já posso executar. Para ele executar o home ali, ó, eu vou alterar aqui, ó, e vou chamar o controlador é usuário, tá? Agora eu vou executar. Ele vai apresentar a view index, né? E agora quando eu clicar em alterar senha, olha aqui, ó, é a view que foi gerada a partir do view model. Aí eu tenho as mesmas informações, né? Senha de acesso, aqui tá o login, teste nova senha, tá vendo? Aqui eu não tenho a persistência implementada. Mas o meu objetivo foi justamente mostrar o conceito do view model, quando você deve utilizá-lo, né? Identificar a necessidade de usá-lo, como que ele funciona e por que ele foi criado, né? No nosso caso aqui, a nossa aplicação, eu usava informações do meu modelo somente numa view e isso não é necessário. Então, quando isso ocorre, eu criei a minha view e essas informações elas são usadas somente, no caso, nessa view. Dessa forma, o meu modelo não está contaminado com nenhuma responsabilidade relacionada à view, tá? Que contém somente informações, né, que foram obtidas aqui da minha view model. Tá? Então, é esse o conceito de view model. Tá? Você vai ouvir falar muito na CNET MVC. É claro que esse cenário que eu apresentei, como ele é um cenário de apresentar o conceito, ele é um cenário simples, né? Eu posso ter cenários muito complexos, tá? Que com a experiência você vai passar a aprender a identificar e a solucionar. Até a próxima aula.